E então é isso, hoje nosso quarto e último encontro do webinário do Cupamana. Foi muito bom, né, esse projeto de novo acontecendo aqui, desse formato diferente, né, novas discussões, mais aprofundamento. E queria dar as boas-vindas para a Letícia. Letícia, pode se apresentar do jeito que você quer que as pessoas saibam quem é você. Marina, Kelly também, se quiserem dar umas boas-vindas. É isso. Eu acho que as meninas já estão cansadas de ver a gente e da gente se apresentar, né, não? Boa noite, queridas. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, Débora, a gente está começando agora, estava só esperando para ver se a Kelly queria falar alguma coisa, mas enfim. Quer falar, Kelly? Ligou a câmera? Não sei se... Nada, só dizer boa noite para vocês, gente. Mas acho que pode ficar à vontade, Lê. Legal, pessoal. Na verdade, antes de tudo, queria agradecer, né, tanto a Ellen, quanto a Marina, quanto a Kelly, né, e Helena, que não está aqui, mas por me chamarem para a gente poder conversar um pouquinho sobre como fazer um projeto, o que é um projeto, né, acho que é um tema meio chato às vezes, né, ele não é tão político, então ele pode ser um tema muito prático, de um lado, né, mas de outro, eu acho que ele propõe que a gente construa junto as ferramentas, né, para que no futuro a gente consiga pensar em como que a gente coloca, em alguma medida, os nossos sonhos, o que a gente deseja para o futuro, até do nosso país, num papel, né. Claro que a gente pode fazer isso não só em projetos, né, mas dentro de outras formas de organização política, né, mas projeto é uma das possibilidades que a gente pode olhar para o mundo, para pensar em como que a gente pode construir uma atuação que seja efetivamente social, politizada e feminista, né? Para mudar um pouco das estruturas que a gente tem na sociedade. Eu sou Letícia, eu faço parte da mesma organização que a Ellen, chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. É uma organização que fica sediada em São Paulo. Para quem, né, é daqui de São Paulo, todo mundo é acostumado a se chamar pelo apelido, então vocês podem me chamar de Lê também. Eu hoje, né, fico numa parte do coletivo que chama Diretoria de Sustentabilidade. Tem esse nominho chato, mas nada mais é do que pensar a sustentabilidade financeira e organizacional do coletivo em si e desenhar projetos, né? Pensar a partir da realidade prática que a gente tem das pessoas que compõem nessa equipe, como que a gente coloca isso em prática também para dialogar com financiadores, para dialogar com a sociedade como um todo, né? O coletivo, sendo uma organização da sociedade civil, ele se organiza bastante a partir de projetos internamente, né? Então, isso nos ajuda também a pensar como que a gente vai cumprir um pouco do que a gente entende que é a nossa missão na organização, né, no mundo. Eu fiz uma apresentação super curta, gente, assim, de 4 slides. Eu nem quis arriscar para as meninas para perguntar como é que estava a participação de vocês. É uma apresentação que, em tese, eu espero que vocês tenham a possibilidade e o desejo de abrir o microfone, porque eu também não quero ficar aqui sozinha falando de forma muito maçante, mas eu entendo às vezes que a gente tem algumas barreiras, né? Seja barreiras de a gente ficar um pouco envergonhada de abrir, fazer algum tipo de colocação ou trazer alguma dúvida, ou também a própria internet às vezes a gente não ajuda, né? A gente a poder estar ali com a câmera aberta, podendo perguntar. Mas eu vou pedir para que vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas, seja abrindo a câmera e já fazendo a intervenção direta. Não sei como é que vocês estão se organizando. Se tiver muita gente querendo falar, eu sempre acho que é bom usar a mãozinha, porque aí a gente consegue priorizar a ordem das falas, né? Mas se não tiver muita gente, eu estiver falando, não tem nenhum problema de que vocês abram o microfone e possam até, inclusive, cortar uma fala que eu esteja no meio, para a gente poder construir algo que seja realmente uma conversa, né? Acho que vale dizer também para vocês que eu estou num lugar hoje
quando eu vou falar com vocês sobre como fazer um projeto, que não é o lugar que eu estou mais acostumada a fazer fala. É a primeira vez que eu faço realmente uma reflexão sobre sistematizar o que o coletivo faz, né? Quando a gente está pensando em projetos, né? E até fiquei pensando que seria muito interessante que eu fizesse algo parecido até dentro da minha própria organização, né? Para que mais pessoas se apropriem desse conhecimento. Eu estou mais acostumada a falar com as pessoas sobre questões ligadas à justiça reprodutiva, enfim, a incidência política, a construção a partir do que o coletivo, né, faz dentro das frentes estaduais pela legalização do aborto, enfim, a partir do movimento social. Então, eu estou mais acostumada a fazer falas que tenham esse caráter político do que necessariamente falar sobre projetos. Então, não fiquem com vergonha, porque saibam que também é a minha primeira vez. Eu vou projetar aqui a apresentação, e aí vocês só me digam se vai ficar bom. Ela é bem curtinha, tá? Então não vai ser muito maçante. Vê se vai. Acho que foi, né? Foi. Tá bom. Então vamos lá, né? Acho que a pergunta inicial que eu pensei para construir um pouco dessa apresentação é como fazer um projeto, né? O que é um projeto? Como fazer isso, né? O que a gente entende como projeto quando a gente está usando esse termo aqui, né? E qual que é a importância também da gente ter essa habilidade, em alguma medida, de pensar a construção de projetos para os espaços que a gente está, né? Sejam espaços mais organizados, que tenham um CNPJ, que já sejam formalizados como coletivo, seja também em espaços não formalizados, né? Como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, do qual eu faço parte. Sejam espaços também que não sejam formalizados do ponto de vista jurídico, tá? Não formalizados do ponto de vista de existência. Mas que não sejam tão velhos quanto coletivo, e que também não tenham essa formalização jurídica de ter um CNPJ e tudo mais. Antes de tudo, eu já vou fazer uma coisa que eu quero ver se alguém vai falar. Mas eu queria saber um pouco como é que vocês estão para essa conversa. E aí eu não sei se alguém vai ter coragem de falar um pouquinho, mas eu pensei um pouco, já tinha feito essa pergunta e outras atividades, mas um pouco pensando no filme Divertidamente. Eu não sei quem assistiu, vou contextualizar o filme. Eu até pensei em trazer o trailer, mas eu falei, não, vai ser demais. Mas o filme é basicamente, ele trabalha... Aí, a Gabriele tá alegre. Não sei quem não assistiu, mas quem não assistiu, o que ele faz o filme ele conta a história de uma menina, ele tem duas, né, tem a parte 1 e a parte 2, e ele trabalha as emoções dessa criança em um determinado momento, e depois dessa adolescente em um determinado momento, fazendo com que cada um dos sentimentos dessa pessoa seja um personagem, né? Então, a alegria é uma personagem, ela é toda alegre, a raiva é esse vermelhinho que ele explode a qualquer momento, a tristeza, né, essa azulzinha, a ansiedade é esse laranjinha que corre para lá e para cá o tempo todo no filme, ele até é um personagem novo só da parte 2, é como se a ansiedade só surgisse na adolescência. Algum outro sentimento, né, que é esse elefantezinho rosa, vergonha, então tô com um pouco de vergonha de abrir, medo, né, e nostalgia, assim, né, que tô pensando um pouco em coisas que eu já fiz. Trouxe essas possibilidades para a gente olhar para a nossa cabeça, que tem todos esses sentimentos, essas emoções, e eu entender um pouquinho como é que vocês estão chegando hoje, né, depois de um dia cansativo, né, são 7 horas da noite, então eu reconheço que não é fácil estar aqui nesse momento. Vamos ver se alguém vai ter a coragem de falar. A Gabriele já foi corajosa, então que ela está se sentindo alegre. Vou dar um espacinho para vocês pensarem, mas se vocês não se manifestarem, tudo bem. Todo mundo quietinho. Perguntar para Marina, Kelly, Ellen, como é que elas estão se sentindo hoje. Então eu acho que eu vou em outro sentimento. Tá tem um misto de cansaço, né? Com fome também, que eu ainda não consegui comer. A gente tem que ser honesto, né, gente? E tem também empolgação, porque eu acho que é um tema muito importante, assim, para a gente, né?
Eu acho que para a nossa vida, assim, que a gente vai construindo as militâncias e tal, eu acho que é importante. As burocracias fazem parte. Ingrid falou aqui também que está com nostalgia, e o Aira falou que está em outro sentimento. Não sei se está conseguindo. Às vezes a gente também está sentindo uma coisa que a gente não consegue nomear, né? Então, por isso eu deixei também em aberto. Eu tô um pouco cansada também, final do dia. Mas eu tô um pouco ansiosa, porque é a primeira vez que eu faço essa apresentação, então gera um pouco de ansiedade. Mais alegre também, acho que de estar nesse espaço, né? Para fechar. Acho que é o último encontro, né? Então, para fechar essa sequência de coisas que a gente está conversando hoje. Não sei se mais alguém vai querer abrir o microfone ou escrever no chat. Eu também tô nesse mix de alegria com ansiedade, porque eu lembro do bonequinho, que ele é doidinho, assim, tica, 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 e hoje o meu dia foi meio assim, mas eu tô muito feliz também de estar juntando vocês aqui. Eu amei essa começo de apresentação. Um pouco para a gente também olhar para como que a gente chega. Ó, a Aira está um pouco cansada, mas tem muito interesse na conversa de hoje. Eu acho que é um pouco para a gente se olhar também, sabe? Acho que é para entender um pouco com vocês também como é que vocês estão se sentindo no final do dia, mas também no final da jornada desses tantos webinários que vocês assistiram, né? Débora tá alegria e ansiedade, que nem eu, que nem a Ellen também. Ansiedade, Mais alguém? Acho que não, né? Vamos seguindo, se alguém quiser depois contar qual divertidamente que termina, podia ter colocado, né? Como está o seu divertidamente agora, no final da apresentação. E aí, uma primeira pergunta que eu queria, né, trazer para vocês é um pouco para a gente pensar assim, quando a gente fala de projetos, que palavras que vêm na cabeça de vocês, assim, o que significa projeto na vida de vocês, né? Eu trouxe algumas coisas para a gente pensar aqui, mas algumas palavrinhas que são super estranhas, outras palavras que talvez para vocês façam super sentido. E aí até vou ser muito honesta quanto à minha nuvem de palavras. Eu não quis fazer uma nuvem de palavras da Letícia. Eu fiz uma nuvem de palavras do chat GPT, que é a minha inteligência artificial. É óbvio que essa inteligência artificial é um pouco condicionada àquilo que eu venho construindo dela, né? Então, ela fala um pouco sobre o que eu escrevo, né? O que ela produz para mim em alguma medida. Mas não é algo só que veio da minha cabeça, né? Mas eu coloquei algumas palavras, aí se vocês quiserem colocar... A Carla disse que está com um pouco de medo. Qualquer chuva em Porto Alegre é perigoso agora. Realmente, você tem toda a razão. Acho que, né, Porto Alegre passou por um momento muito complicado e continua alagando, né? Teve uma última chuva que alagou de novo, né? Então, acho que enfim, foi um momento em que a gente se mobilizou bastante enquanto movimento feminista para pensar, né, como que a gente constrói uma solidariedade feminista nos territórios, mas acho que tem tudo a ver também com o que a gente está pensando dentro do Ocupa Mana, né, principalmente no edital que foi lançado esse ano, que é como é que a gente olha para a justiça climática e direitos sexuais e reprodutivos, que deve ser um conceito que vocês, enfim, já fizeram o projeto ano passado, já sabem um pouco dele, mas que também vocês talvez tenham trabalhado ao longo dos temas que a gente abordou por aqui. Mas eu coloquei algumas palavrinhas aqui, né, para a gente pensar um pouco o que pode estar relacionado com projetos, né? Então, eu coloquei uma dicotomia grande e pequeno. Eu não sei se quando a gente fala projetos, vem na cabeça de vocês algo muito grandioso, né? Antes de eu trabalhar com projetos, eu acho que sempre que eu pensava projeto, eu pensava um negócio enorme. Que às vezes eu até pensava, nossa, vai ser impossível de construir uma coisa assim, porque ela tem que ter todas as partes. Ela tem que ser comunicacional, ela tem que ter uma incidência política, ela tem que ter 1000 produtos, 1000 coisas que eu vou entregar, 10 rodas de conversa, 5 cartilhas, e 1000 coisas, né? Uma apresentação de teatro, a gravação de um documentário. Eu sei que algumas de vocês colocaram alguns, fizeram já ao longo do tempo projetos assim, né? Mas acho que um projeto ele pode ser os dois.
ele pode ser um projeto grandioso, ele pode envolver diferentes áreas, ele pode envolver diferentes produtos, mas um projeto também, pensando a nível bem burocrático da coisa, pode ser algo muito pontual e pequeno. Então, eu vou produzir um documentário sobre tal temática. Não fazer um documentário é pequeno, mas o produto é um só, né? Ou eu vou produzir uma sequência de cards que falem sobre determinada temática, para pensar comunicação. Ou eu vou produzir um episódio de podcast de 10 minutos para tratar do tema da dignidade menstrual, por exemplo. Né? Então, eu posso pensar tantos projetos que sejam grandiosos e que olhem para a produção de 10 cartilhas, 50 rodas de conversa, envolver 100 mil pessoas, como eu posso pensar numa coisa que seja um pouco mais pontual. Isso é melhor ou isso é pior? Tanto faz, depende um pouco do que você tem à disposição a nível de recursos, né? Então, se eu quero fazer um projeto muito grandioso, mas eu olho para as pessoas que estão ao lado e somos em 3 pessoas, será que a gente vai dar conta de construir um projeto tão grande, talvez num espaço curto de tempo? Será que a gente precisa fazer algo tão grande? Será que a gente não pode escolher uma coisa que a gente tem habilidade todas para fazer, que se complementem e produz uma coisa muito bem feita, mas uma coisa menor, né? Grande ou pequeno também é melhor ou pior, dependendo do que você tem de disponibilidade, não só de recursos de pessoas, mas também de recursos financeiros. Então, é importante que a gente também olhe para os nossos trabalhos, e acho que isso é algo que acontece muito dentro da militância, do movimento feminista, e a gente não desvalorize o que a gente produz, né? A gente precisa ser bem remuneradas, a gente não precisa receber um recurso muito pequeno para produzir um negócio enorme, e todo mundo no final do projeto está extremamente cansada, não conseguindo ficar em pé, e até com as relações desgastadas. Porque às vezes quando a gente se compromete com mais do que a gente pode entregar, ou com mais do que aquilo que o recurso permite que a gente possa entregar, o que acontece não é só que a gente às vezes não dá conta de entregar. Acontece que, às vezes, a gente e as pessoas com quem a gente está trabalhando junto para a construção desses projetos também terminam esse ciclo com muito estresse, com muita ansiedade, com medo também por não ter conseguido fazer uma boa entrega, né? Então, grande ou pequeno, não tem uma coisa melhor ou uma coisa pior. O ideal é a gente sempre avaliar o que a gente vai fazer a partir da realidade que a gente tem. Seja a nível de recurso, seja a nível do conhecimento da temática, seja a nível das pessoas, do que as pessoas estão a fim de fazer, quais são as habilidades que elas têm para trabalhar ou entregar determinada coisa. Mas projeto também tem a ver com outras coisas, né? Então, eu coloquei aqui, né? O ChatGPT me trouxe aqui, né? Coletivo, equipe, né? Então, em geral, o projeto ele traz uma perspectiva de construção de algo coletivamente, ou pelo menos a partir de uma equipe. É claro que você pode ter um projeto pessoal. É possível. A gente tem projetos pessoais, né? Talvez tenham a ver com os nossos sonhos pessoais, com o que a gente quer construir de futuro, pensando o que é bom para nós. Mas quando a gente pensa em projetos nesse lugar que a gente está falando, que é projetos ligados à justiça reprodutiva, em geral, a gente tende a achar e olhar que é melhor a gente produzir isso em coletividade, para a gente ter diferentes olhares, diferentes opiniões, aprender a gente a também dialogar entre nós, dialogar com o diferente, dialogar com quem não concorda com a gente. E a partir disso, talvez produzir coisas que sejam mais interessantes. Isso é um exercício para dentro do projeto, que com certeza uma diversidade de pensamento, uma diversidade de pessoas dentro de um projeto, ela ajuda esse projeto a ter um resultado melhor, né? Mas até para a própria vida, né? Porque é dentro do projeto que a gente acaba aprendendo a lidar com coisas que às vezes a gente não lida dentro de casa, ou que às vezes a gente não lida no nosso dia a dia, né? Na escola, enfim, em outros lugares que vocês possam estar. Projeto também está ligado a dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente faz um projeto pensando que a gente vai conseguir um recurso de um financiador, né? Que a gente vai chegar e conseguir o que a gente precisa de valor, de dinheiro, para produzir algo que a gente deseja, né? Então, vamos voltar, por exemplo, do documentário. Para a gente gravar um documentário, a gente precisa de uma câmera. A gente precisa de alguém que saiba filmar.
né? E às vezes você precisa remunerar a pessoa que sabe filmar, você precisa ter um dinheiro para comprar essa câmera, às vezes você precisa comprar figurino para essa pessoa que vai lá encenar, se a gente tiver uma pessoa. Então você precisa de alguém que possa comprar esse dinheiro para comprar esse figurino, né? Dinheiro também, às vezes, para alocar, fazer uma locação de um espaço, a gravação vai ser num espaço público, vai ser num espaço privado que precisa alugar, enfim, tem uma sequência de coisas. Editar um vídeo final, né? Então, quando a gente faz um documentário, não é só sair gravando, pode até ser, né? Se a gente optar por um documentário que seja um pouco mais espontâneo. Mas, por vezes, você precisa fazer cortes, você precisa fazer edição daquele vídeo, isso também custa dinheiro. Então, construir um projeto também tem a ver com acessar, em alguma medida, recursos, né? Mas não é acessar recursos por acessar recursos. Construir projetos demanda também todo um pensamento sobre como construir isso. E por isso a gente tem palavrinhas como, aqui, né, objetivos, avaliação, metas, cronograma, planejamento, estratégia, monitoramento, resultados esperados, orçamento, indicadores, né? Então, todas essas palavrinhas aqui, né, que eu li agora, eu li um pouco rápido, mas a gente vai retomar cada uma delas, tem a ver um pouco com uma estrutura de um projeto, do ponto de vista formal, tá? Então, um projeto, ele começa principalmente pensando quais são os nossos objetivos, né? O que eu quero com aquele projeto? Talvez esse seja o passo 1 para a gente desenhar um projeto no mundo. Então, vou dar um exemplo, olhando para a dignidade menstrual. Eu quero que todas as meninas da minha escola tenham acesso a absorvente. E eu sei que muitas delas não têm. Esse é o meu objetivo. Para chegar nesse objetivo, que todas as meninas da minha escola tenham acesso a absorvente, de pano, por exemplo, pensando em sustentabilidade, vamos colocar assim, eu preciso desenvolver uma estratégia. Eu preciso pensar como é que eu vou chegar lá, né? Para isso, qual estratégia que eu vou fazer? Eu tenho uma amiga que sabe fazer absorvente de pano aqui, né? Por exemplo, a Ellen. Tem uma amiga que tem essa habilidade. Ela pode, então, ir na minha escola e ensinar para as meninas como fazer o absorvente de pano. E pelo menos naquela oficina, cada pessoa sai com 2 ou 3 absorventes de pano. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Inventando agora, mas para trazer um pouco para o concreto. Então, a minha estratégia vai ser fazer uma oficina com uma pessoa que sabe fazer absorvente de panos, para permitir com que as pessoas da minha escola possam fazer seus próprios absorventes e levar seus absorventes para casa, tá? Por exemplo. Então, essa vai ser a minha estratégia, né? Como eu vou chegar nesse objetivo de todas as meninas da minha escola terem acesso a absorventes no ambiente escolar, né? Mas eu também preciso pensar quais são as minhas metas. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho a estratégia, mas desenvolvendo essa estratégia, que metas que eu tenho? Então, na minha escola, tem 100 meninas cadastradas. Eu vou entender que numa primeira etapa do projeto, no primeiro ano de projeto, eu vou fazer uma oficina para 30. Na segunda etapa de um projeto, eu vou fazer uma oficina para mais 30. E depois, na última oficina do projeto, eu vou fazer para mais 30. Ou seja, eu vou atingindo as meninas aos pouquinhos. As minhas metas vão ser uma oficina com 30 pessoas, pelo menos, uma segunda oficina depois com 30 pessoas, pelo menos, e depois uma terceira oficina com 30 pessoas, né? E isso tudo eu preciso dividir no tempo. Porque é muito difícil quando a gente pensa um objetivo, a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente sabe onde a gente quer chegar, até pensando em número de pessoas, então a gente sabe um pouco quais são os resultados que eu espero disso, né? No final, eu quero que 90 meninas tenham participado das oficinas de produção dos absorventes, por exemplo. Mas eu preciso colocar isso no tempo. E colocar no tempo, às vezes, organiza a nossa cabeça. Então, eu preciso pensar o seguinte, olha, eu preciso fazer uma oficina. Para chegar nessa oficina, eu preciso de 2 meses, por exemplo. Porque eu preciso conversar com a Ellen, ver se ela tem disponibilidade.
eu preciso conversar com a Ellen para entender o que eu preciso de material para produzir essa oficina. Preciso de quantos metros de pano? Preciso de outros materiais além de pano? Preciso de algodão? Preciso de espuma? Sei lá, tô pensando alto aqui, ela vai poder me corrigir. Preciso de agulha para as pessoas poderem costurar? Preciso de linha para poder fazer essa costura, né? O que eu preciso de materiais? Então, eu preciso de um tempo para poder comprar esses materiais, né? Preciso fazer a divulgação dessa oficina. Então, não basta só ter oficina no mundo, eu preciso conseguir mobilizar as pessoas da minha escola para estarem. Então, eu vou fazer o quê? Cartazes? Eu vou fazer uma postagem nas redes sociais? Né? O que eu vou fazer para conseguir garantir que essas 30 pessoas vão estar lá? Porque não é fácil, né? As pessoas falam, tá bom, vou aí, depois não aparece no dia, né? Então, como é que eu vou conseguir mobilizar essas 30 pessoas para estarem ali com ela, né? E como é que eu vou fazer isso no tempo? Então, eu estou entendendo que eu preciso de todas essas atividades previamente à realização da roda, mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 meses para fazer a primeira oficina ali de capacitação, essa primeira roda de capacitação para a produção dos absorventes. Então, eu vou, na primeira semana, eu vou entrar em contato com a Ellen. Vou garantir que a Ellen tem agenda para essa semana que eu preciso. Na segunda, e pedir para a Ellen a lista dos materiais. Na segunda e terceira semana, eu vou atrás dos materiais. Vou comprar o material na internet, ou vou numa loja de costura ali perto da minha casa que eu posso arranjar. No caso de São Paulo, eu vou lá na 25 de março, que tem pano mais barato, né? Por exemplo, para ficar menos custosa a oficina, né? Então, eu vou ter 2, 3 semanas ali, posso colocar 3 semanas para eu comprar os materiais. E depois, eu vou ter as semanas finais, né, pensando que eu vou ter, vamos supor, eu falei 2 meses, né, para a realização da oficina. Então, primeira semana, contato com a Ellen e mapeamento dos materiais. Segunda, terceira e quarta semana, eu vou comprar esses materiais, 3 semanas. E nas 4 semanas seguintes, o que eu vou fazer? Os materiais de comunicação. Vou desenhar os cartazes, vou fazer a publicação no Instagram, vou pendurar em todos os banheiros femininos, né, em todos os banheiros, enfim, às vezes os banheiros são divididos por feminino e masculino, né? Então, vou pendurar em todos os banheiros femininos da escola, ou então, se a escola não tem essa divisão, vou pendurar em todos os banheiros, o ideal seria em todos os banheiros, porque corpos que menstruam não são só de meninas, né? Enfim, então a gente pode pensar, né? Vou colocar em lugares estratégicos, mas também vou colocar na cantina, porque a gente tem que poder falar sobre esse tema de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que é importante eu colocar um ali do lado do lugar onde a gente compra o pão de queijo. Então, eu coloco isso tudo num cronograma, para eu ter noção de quando que eu preciso entregar cada coisa, quais são as etapas que eu preciso para chegar em cada coisa, e para eu saber também quando eu estou atrasada e quando eu não estou. Porque todo projeto tem começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, ele pode ser mais longo ou ele pode ser mais curto. Eu posso ter um projeto de 1 mês, eu posso ter um projeto de 2 semanas, eu posso ter um projeto de 3 anos, né? Mas é importante que eu tenha noção do que eu vou fazer no tempo. Ah, mas eu posso rever o cronograma, né? Acontecem coisas no curso de projetos, né? Posso rever. Em geral, quando um projeto é financiado por alguém, eu preciso conversar com essa pessoa que está financiando para dizer para ela o porquê que eu vou precisar mudar, né? Mas eu posso conversar. Posso entender também que, essa estratégia que eu tinha colocado lá no início, que eu ia pendurar os cartazes em todos os banheiros, não é melhor. Entendi que é melhor eu colocar na quadra da escola, né? Entendi que é melhor eu colocar nas ruas, nos arredores da escola, né? Enfim. Então, eu posso ir mudando e adaptando esse cronograma e até as próprias ações que eu vou fazer de acordo com os aprendizados que eu vou tendo no tempo. E é importante que a gente tenha essa ideia de aprendizado. E é por isso que aqui tem essas palavrinhas: monitoramento, avaliação, indicadores, que é importante para um projeto existir. Porque eu preciso saber, tá tudo bem? A equipe tá bem no meu projeto? Eu tô conseguindo chegar onde eu quero? As minhas ideias iniciais deram certo como eu imaginava? Eu preciso mudar coisas? Porque como tudo na vida, mudanças e imprevistos acontecem. E a gente tem que estar prontas também para se reavaliar, para olhar para si, para entender o que poderia ser melhor. Então,
No caso, por exemplo, voltando para o projeto de produção de absorventes, eu imagino que cada oficina possa ter uma coisa diferente. Que a gente pode virar e falar assim, olha, a Ellen fez uma oficina que durou 1 hora. E, nossa, no final tava todo mundo desesperado, correndo para terminar de costurar aqueles absorventes. Não deu certo. Então, eu vou revisar o tempo dessa oficina. Eu acho que ela tem que ter 2 horas. Porque as pessoas fazem com mais calma, elas podem também conversar sobre menstruação durante a produção, por exemplo. Eu posso também entender que não é só sobre produzir absorvente, é sobre criar um espaço onde a gente possa falar sobre menstruação, que é algo que às vezes a gente não tem. Então, eu quero uma oficina mais longa. Vou inserir e pedir para ela em fazer algumas perguntas disparadoras, né? Para que a gente possa refletir um pouco também sobre o que é menstruar, como funciona o nosso ciclo, né? Que são informações que muitas vezes a gente não tem, né? Que ninguém conversa com a gente, nem na escola, nem dentro de casa, nem em nenhum ambiente. Eu entendi que as rodas que eu fiz podem ser esse espaço, né? E por último, o que eu acho que é importante a gente sempre precisa de um orçamento. Então, quando eu construo um projeto, principalmente quando é destinado para um financiador, eu vou ter que pedir algo para ele. Eu preciso pedir dinheiro para ele, eu preciso pedir que ele financie meu projeto, que ele disponibilize recursos para o meu projeto acontecer. Mas eu não posso pedir para alguém, me dá aí R$3, mas eu não sei onde eu vou gastar, me dá aí R$4.000, só que eu não sei muito bem como é que eu vou gastar não, tá? Eu acho que para esse absorvente, para a produção dos absorventes aí, eu acho que a Ellen vai cobrar, sei lá, R$10 para fazer oficina, eu acho que eu vou gastar R$20 na produção dos materiais, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que ter uma previsibilidade de onde é que eu vou gastar, e isso pensando muito num gasto que seja razoável, nem muito a mais, nem muito a menos, né? Dentro daquela realidade que a gente está construindo. Então, eu preciso mandar para o financiador ou para quem que esteja acompanhando o meu projeto o que eu pretendo gastar, onde é que eu pretendo gastar e o quanto que eu pretendo gastar. Até aqui, tudo bem? A gente deixa um silêncio constrangedor para ter certeza de que... Aí, Savana fez um joinha. Tô falando muito rápido? Que eu tenho essa coisa, falo muito rápido às vezes. Não, então tá bom. Então vocês vão me avisando que eu tenho rodinha no pé, gente. Eu falo muito rápido. Então, deu para entender um pouquinho? Assim, quando a gente está pensando em projeto, a gente está pensando em fazer algo que tenha um objetivo específico, que seja pensado a partir de determinadas ações, desenvolvendo algumas estratégias, que é colocado no tempo. Essas atividades, essas ações são divididas no tempo, por meio de um cronograma, né? Que tem resultados esperados, então o que é que eu vou entregar, que eu reavalio e monitoro durante o caminho, né? O tempo todo. Então, o ideal não é só reavaliar no final, é ir avaliando o tempo todo, se olhando o tempo todo ao longo dessa execução, né? E que eu tenho uma previsibilidade do quanto que eu vou gastar. Para também não cair na besteira, e aí eu não fiz essa informação, mas para não pedir 10 e gastar 20. Porque daí da onde vem os 20? Né? Eu preciso também prever orçamentos para não só isso não ser fora da realidade, mas para também isso não gerar um prejuízo, né? Para dentro da organização ou para a gente mesma, né? Quando a gente assume uma responsabilidade com alguém de que a gente vai fazer algo, né? Entregar um produto, por exemplo, essas oficinas de absorventes, eu vou ter que entregar no final das contas. Então fica muito ruim se a minha conta não fecha no final do projeto. Se eu gastei mais daquilo que eu esperava, né? Ou daquilo que eu projetava. E aí eu tenho que ir avaliando o tempo todo. Opa, que eu gastei muito. Então eu vou ter que economizar. Então, assim, gastei muito na compra de material dos absorventes. Então eu vou ter que economizar na comunicação, gente. Não vai ter cartaz impresso mais. Ou vou diminuir o número de cartazes que eu vou imprimir, que eu não tenho a grana. Eu gastei muito ali na etapa anterior e não tinha jeito de gastar menos. Fui no lugar mais barato, não tinha jeito. Era o custo do material. Eu previ mal, porque isso acontece. A gente pode prever as coisas erradas, né?
Isso acontece até na nossa vida, né? No dia a dia. Então, eu previ mal, estou tendo mais gastos, mas então eu vou compensar em outras etapas do projeto para, no fim das contas, essa conta fechar, né? E não gerar prejuízo, seja para nós, seja para a própria organização em que a gente trabalha, ou no coletivo em que a gente está junto, né? Construindo. E aí vem uma coisa, falei muito, né? Um monte de informação. Então, é uma pergunta: é difícil fazer um projeto? O que vocês acham? Ouvindo tudo isso que eu falei. Vai lá, Ingrid. Eu acho que não é difícil. O problema é sistematizar as nossas ideias, assim, sabe? Ter a facilidade da escrita. Acho que travou. Travou? Pode falar, a gente está te ouvindo. Tá. Eu acho que, assim, para mim a facilidade é a dificuldade de escrever, sabe? Assim, eu tenho todas as ideias, né? Mas que verbo para objetivos? Como eu escrevo uma justificativa? Sabe? Como é que eu penso as metas? O que é meta? O que é objetivo? Mas é meta, não é indicador? Esses pormenores dos projetos, sabe? Assim que eu tenho dificuldade. E pensar o orçamento, assim, porque tu pensa um projeto, aí tu pensa tudo. Aí quando chega na hora da prática, assim, tu fala, nossa, mas eu deveria ter pensado nesse outro aqui, sabe? Que tá faltando. Não é difícil, mas eu acho que é praticando que a gente consegue, sabe? É isso. Perfeito, Ingrid. Eu concordo com você. Eu acho que pensar um projeto ou ter ideias de projeto não é difícil. A mente nossa é muito criativa. Cada dia a gente está. Eu tenho muita ideia tomando banho, gente. Então, às vezes, eu estou tomando banho e falo, meu, é essa a ideia do ano. Né? Ou tô com 1000 projetos, 1000 ideias, né? A gente trabalha num coletivo grande, que tem mais ou menos umas 30 pessoas. Então, imagina que cada pessoa deve ter umas 10 ideias, né? Pelo menos na cabeça que gostaria que existisse no mundo. Então, a Marina falou que tem dormindo, né? Acorda, assim, tipo, a ideia do ano, vou escrever, não vou dormir, vou pegar meu bloco de notas. Vou escrever para não perder. Realmente, ter ideias de projetos, ainda mais a gente, né, que tem uma perspectiva social, que está o tempo todo convivendo ali com outras pessoas, que querem também promover mudanças em alguma medida no mundo, né? A gente tem muitas ideias. Mas realmente, eu concordo que às vezes colocar isso nessas palavrinhas aqui é a tarefa mais difícil. E não tem receita de bolo. Porque nem sempre, nem os próprios financiadores sabem muito bem o que para eles é meta e o que para eles é objetivo. Tá? Então, isso varia um pouco, né? Mas a prática realmente nos ajuda a ir pensando e entendendo melhor como é que a gente coloca isso no dia a dia, sabe? Então, realmente, eu acho que não tem uma receita de bolo. Gente, eu saí sem querer aqui, tá? É que eu ia bem na hora que eu ia digitar, eu saí aqui. Desculpa. Quer falar, Sofia? Você ia Não, digitar? pode continuar falando, depois eu falo. Eu vou escutar mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Se você quiser, você pode abrir o microfone e já falar. Mas efetivamente é difícil a gente pensar de uma maneira mais objetiva, né, em como construir. Eu gosto sempre de olhar para projetos, e aí a gente vai ver uma linha do tempo aqui, um pouco nesse passo a passo, né? E aqui tem essa parte do colocar no papel, né? Acho que vocês devem ter visto aqui no meio. Então, primeira coisa que a gente tem é a ideia. Ingrid colocou muito bem. Ela pode ser uma ideia coletiva, ou ela pode ser uma ideia individual. Ela pode ser uma ideia individual que é levada para o coletivo e todo mundo abraça, né? Ela pode ser algo de longo ou curto prazo, né? Ela pode ser algo que já existe. A ideia do projeto pode ser algo que a gente já faz. Vocês já fazem no cotidiano de vocês.
E aí vocês se tocam que aquilo, putz, aquilo pode virar um projeto. Aquilo pode ter outro nome, né? Aquilo pode entrar nesses pedidozinhos para talvez ser financiado, né? E que às vezes a gente não dá bola porque está no nosso cotidiano. Então a gente fala, ah, não, isso aí, né? Isso aí a gente já faz, né? Então não faz sentido isso ser um projeto. E pode ser. Pode ser que o projeto seja algo que a gente já faz. Garantir sustentabilidade e recursos, seja de pessoas, seja de dinheiro, seja de próprio tempo, para continuar fazendo aquilo que a gente já faz no nosso cotidiano, né? Mas o mais importante da ideia é que ela tem que fazer sentido para você e para quem está junto com você. Se você está numa coletividade, não existe um projeto da Letícia, da Marina, da Ellen, da Kelly. E a gente tem muito essa coisa, quando a gente tem ideia, a gente acha que é nosso. Isso é normal. É normal, acho que um pouco do ser humano, assim, né? Mas não adianta eu ter uma ideia que ninguém quer fazer no meu coletivo. Eu posso ter a melhor ideia do mundo. Para mim, pode ser a ideia que mais faz sentido. Mas se eu tô dentro de uma coletividade, eu não vou conseguir colocar de pé essa ideia sem contar com a parceria e com a colaboração de todo mundo que tá junto. E é muito difícil ter um projeto de uma pessoa, gente, assim. É bem difícil a gente construir. Nunca vi construir um projeto sozinha. A não ser que seja um plano pessoal, né? Mas um plano de pensar, né? Mudanças sociais no mundo, né? Ele passa necessariamente por essa coisa de dialogar sobre essa ideia. De fazer com que as pessoas comprem essa ideia com você. De estar aberto às pessoas entrarem no barco da sua ideia, mas às vezes pedindo algumas concessões, trazendo novas propostas, propondo alguma mudança. Falando, Lê, a ideia do seu banho foi muito legal, mas falta isso nessa ideia. Ou eu entraria ou embarcaria nessa ideia se você acrescentar isso. Faz sentido para você? Né? E aí pode ser que faça sentido. Então, a construção da ideia, ela é individual em alguma medida, às vezes quando a gente tem a ideia, mas para colocar ela no mundo e para que ela se torne algo do coletivo onde vocês estão inseridas, das organizações em que vocês estão inseridas, na coletividade, que às vezes nem tem nome de coletivo que vocês estão inseridas, ela passa por um debate. Que passa por concessões, por adaptações, ou então, às vezes, você pode ter tido a ideia perfeita e todo mundo fala só, você é perfeita, essa ideia é perfeita, todo mundo quer fazer isso que você sempre quis fazer. E pode ser que dê certo, né? Mas, em geral, quando a gente está falando de coletividades diversas, as pessoas vão poder acrescentar coisas muito interessantes para projetos que você pensou em colocar no mundo, né? E a ideia do banho, que parecia ser genial, pode ser ainda melhor. Ser construída coletivamente, né? E por que tem que fazer sentido para a gente? Porque colocar um projeto na prática é difícil, às vezes. Não é fácil, a gente passa por percursos, né? Por coisas que dão muito certo, coisas que dão muito errado. Coisas que a gente esperava que ia acontecer de uma forma e acontecem de outra. E se faz sentido para a gente construir esse projeto no mundo, a gente acaba achando formas de fazer isso funcionar. Né? Mas se não faz sentido, se você tá meio lá embarcada naquele projeto, porque, vou fazer, quando aparece a primeira dificuldade, a primeira coisa não previsível, você já abandona, porque você fala, cara, não faz muito sentido mesmo, né? Por que eu vou ficar aqui insistindo numa coisa que não tem muito sentido, ou que eu não vejo o porquê de estar envolvida, né? Então, fazer sentido para essa coletividade também significa pensar formas de superar o que a gente pode ter de dificuldades, né? Depois que eu tenho um projeto, uma ideia no mundo, como que eu acho financiamento? Muita gente pergunta isso, né? Onde é que estão? Eu tenho várias ideias, mas eu quero alguém que, né, aceite meu projeto, que tope estar no meu projeto. Tem diferentes formas da gente pensar acesso a recursos, né? Uma delas são editais. Exemplo, edital Ocupa Mana. Né? Todas vocês chegaram aqui por um edital que é aberto por determinadas organizações e que seleciona algumas iniciativas, né? Mas também tem contatos com financiadores diretos, ou seja, um financiador, com um coletivo acontece isso, um tanto que o coletivo é uma organização velha, né? Ele existe desde 81. Então tem gente que conhece o coletivo, que vem atrás do coletivo e fala, eu conheço o trabalho de vocês fazem isso há mais de 40 anos, queria muito financiar alguma coisa de vocês, queria muito financiar um projeto. E aí vem menos de um edital e mais de uma relação direta.
Ou você está ali num evento, por exemplo, em algum espaço, sei lá, que você conhece alguém que tem potencial de financiar seu projeto, e aí você fala rapidinho sobre o seu projeto, essa pessoa fala, meu, que ideia maravilhosa, adorei, quero apostar nisso aí, né? E aí a gente tem, então, esse contato mais direto. Esse contato mais direto é geralmente o contato mais difícil. Os financiadores não disponibilizam um monte de contatos deles, né? Para todo mundo poder achá-los e pedir dinheiro. Eles geralmente têm... o que eu acho, geralmente esses projetos, eles têm, né, esses financiadores, eles são um pouco mais difíceis de chegar. Então, em geral, a gente chega por editais, e aí os editais fazem com que a gente vá desenvolvendo projetos, sendo conhecidas, e aí depois esses contatos mais diretos vão acontecendo no mundo. Mas eu também posso pensar em outras duas coisas. Uma delas eu não coloquei aqui, eu posso acrescentar. Eu posso ter vaquinha, ou seja, doação de pessoa física, passa o chapéu, rifa do bingo, enfim, né? Ou vaquinhas na própria internet, né? Para financiar alguma coisa. Ou eu também posso ter financiamento público, que isso foi uma coisa que eu não coloquei ali, né? Mas a gente discute muito, né? Vereadores, deputados, deputadas que direcionam dinheiro para determinadas organizações para que elas possam executar determinados projetos que eles acreditam que seriam relevantes ali para o país, né? Então tem todos esses percursos aqui, né? E uma vez que eu acho um financiador, eu preciso colocar geralmente esse projeto no papel, né? Esse financiador, ele vai querer saber. Assim, ninguém financia projeto só falando. Ele vai querer ver algo concreto. É muito difícil você ter um edital que você não tenha que preencher algumas coisas, né? E aí, o que a gente tem que ter de básico, né? Que eu até não coloquei, é contexto. A Ingrid falou sobre contexto. É muito importante eu explicar por que esse projeto é relevante. Se for um projeto, por exemplo, de pessoas em situação de violência sexual, eu posso dizer quantas pessoas são vítimas de violência sexual no Brasil, quantas delas têm seus direitos violados, qual o perfil, se são meninas negras, se não são, né? Qual a política pública que eu tenho no Brasil, o que falha na proteção dessas pessoas. Então, eu preciso convencer aquele financiador que o que eu estou propondo para ele faz sentido para a sociedade brasileira, faz sentido para o mundo. É basicamente uma defesa esse contexto, né? Explicar que isso vai fazer diferença, o meu projeto vai fazer diferença. O objetivo é o que você quer fazer, onde é que você quer chegar, né? As atividades são, para chegar nesse objetivo, o que eu preciso fazer? Né? Lembra do negócio da dignidade menstrual que a gente falou? Eu quero garantir absorvente para todas as pessoas da minha escola. Garantindo absorvente para todas as minhas escolas, vou fazer isso por meio da realização de oficinas de produção de absorventes. Para produzir as oficinas de absorventes, eu preciso comunicar, fazer as comunicações, eu preciso comprar os materiais e achar quem pode dar essa oficina. Então, as atividades é um pouco o que eu tenho que fazer para chegar nesse meu objetivo. O cronograma, que é como que eu vou fazer isso ao longo do tempo. Os resultados, que é o que eu quero chegar. No final, eu quero chegar com 3 oficinas realizadas, com no mínimo 30 participantes em cada uma delas, em que cada uma delas produza pelo menos 2 absorventes para levar para casa. E orçamento. Quanto é que eu vou precisar para realizar? Quando eu estou pedindo algo para alguém, para um financiador, eu preciso dizer o quanto que eu quero. Não dá muito para falar assim, vê aí o quanto você quer me dar. Você tem que saber o quanto você quer. E aí o financiador pode até negociar com você, quer dar menos, quer dar mais, enfim, né? E depois vem a parte de implementação do projeto e avaliação. Implementação do projeto é colocar o projeto em prática. Escolher quem vai estar junto de você no desenvolvimento desse projeto, acompanhar se a gente está realizando o cronograma, monitorar se as entregas, porque às vezes a gente não tem entrega só no final, a gente tem entregas parciais, né? Eu preciso garantir que uma roda seja realizada até março, outra roda até agosto e outra roda até novembro, né? Então, eu vou monitorando as entregas. Entreguei uma roda, entreguei 2 rodas, entreguei 3 rodas. E a avaliação, que é o que deu certo, o que não deu, quais foram os impactos que eu promovi, o que eu não consegui fazer, né? O que não deu tempo, o que não teve recurso, ou quais ideias eu posso ter diferentes para complementar esse projeto. Geralmente, quando a gente faz um projeto, no curso dele, surgem 1 milhão de ideias que você poderia fazer a mais, outros projetos. Vão anotando isso ao longo do tempo, porque isso vai ajudando você a conduzir, né, tudo.
E aí, acho que eu vou abrir, já está até no meu teto, que a Ellen vai precisar dessa meia horinha final para falar com vocês, mas até coloquei esse slide final, porque acho que vai puxar para a conversa que até a Ellen vai fazer com vocês agora. Mas vocês têm dúvidas até aqui? Alguém tem alguma ideia de projeto que quer falar sobre, né? Algo que está assim na cabeça. Enquanto eu estava falando, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria saber. Ou era isso que eu queria fazer, né? E esse é o último slide, então abri um pouco o espaço para que vocês possam se colocar. E também trazerem se foi bom, se foi ruim, foi um pouco rápido, né? Acho que eu tive pouco tempo para falar sobre tudo. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouco a dar uma dimensão do que é construir projetos, né? Do que é colocar um pouco uma ideia que a gente tem no banho, uma ideia que a gente tem dormindo no mundo, né? E dizer que eu estou super à disposição. Eu não deixei meu contato, mas a Ellen tem. Então, vocês podem conversar comigo se vocês tiverem projetos na caixolinha de vocês, que vocês queiram colocar no mundo, que vocês identifiquem algum edital que vocês falem, putz, queria muito conversar com a Lê, porque eu tô com essa ideia, surgiu esse edital, mas não faço a menor ideia de como eu coloco isso em prática, né? Como é que eu coloco isso no edital. E aí eu posso ajudar. Porque também construir projetos é um exercício contínuo, diário e prático. Né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia trazer para vocês um exemplo de edital para a gente construir juntas, né? E juntos. Porque acho que aí ia dando mais concreto para aquilo que eu trouxe ao longo da apresentação. Acho que é isso.